não há redenção. Ninguém nos substitui. A cruz é colocada de lado. Não há reencarnação, na reencarnação não há lugar para o perdão. Tudo se paga, mas Deus nos diz em sua palavra que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito em João 3,16. E também aqui, esse Filho perfeito não conheceu o pecado e foi feito pecado em nosso lugar, segundo Coríntios 5,21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. A reencarnação nega o amor de Deus. Agora, se nós vemos em Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. O melhor texto da Escritura sobre o assunto de reencarnação, eu vou dizer para você, é em Hebreus 9, 27. E nós vamos ler agora em Hebreus 9, 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E também assim, também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Em Jó 7, versículo 9, também diz que assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desceu à sepultura jamais tornará a subir. Mas há um texto aqui também das Escrituras, tremendo, que nós vamos ler agora, em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Aqui diz, no capítulo de número 9, no versículo de número 6 e 7, uma coisa tremenda na palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, e a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ela já está no esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículo 10 também diz assim: tudo o que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. E também diz no livro de Eclesiastes, Salomão nos ensina, no capítulo 12, versículo número 7, que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então as pessoas falam, as pessoas espíritas dizem, né, sobre a reencarnação, que existe a reencarnação, mas na verdade a reencarnação é uma grande coisa errada e ensinada dentro do espiritismo, que não tem fundamento nem bíblico e nem doutrinariamente mesmo. Uma coisa que eu coloco para você é o seguinte: Adão era a reencarnação de quem? Para você pensar. Quem que Adão era a reencarnação? De quem? Não era a reencarnação de ninguém. Agora veja bem, se existisse realmente reencarnação, o planeta Terra aumenta tantas pessoas, da onde viriam então tantas almas, né, para reencarnar, se elas eram o mesmo número, e o planeta só foi crescendo, da onde aumentou tantas pessoas assim, para reencarnar em tantos corpos de pessoas que estão nascendo? Então, a reencarnação, ela também fala, lá nos centros espíritas é falado, que a pessoa chega ali, quando ela é pessoa famosa, e ela já consegue ser identificada como uma pessoa famosa, diz assim: você é a reencarnação de uma pessoa famosa, tipo Napoleão Bonaparte. Se é uma moça, você é uma reencarnação da Joana d'Arc. Você morou na França, você morou na Europa. Nunca ninguém é uma reencarnação do índio que morou nos Estados Unidos há 500 anos atrás. Então, isso é uma coisa para se pensar, na reencarnação. E outra coisa eu quero te dizer, isso para você analisar bem. Você não é reencarnação de ninguém. Você pode ensinar isso para as pessoas, viu? Fale para ela: você vive essa vida, Hebreus 9, 27, e aos homens só se dará uma vez a morte, vindo depois disso o juízo. Então a reencarnação é uma doutrina blasfema lá do Espiritismo. João Batista versus Elias. Uma das colocações que os espíritas sempre fazem é sobre se João Batista realmente era a reencarnação de Elias. Os espíritas afirmam que João Batista era a reencarnação de Elias. Agora vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre esse assunto. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 15, que vendo os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu.
e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Mas acontece que no versículo 11 também diz, indo quem? Elias e Eliseu juntos, eles andando e falando, de repente, um carro de fogo e cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, o que tinha pedido Eliseu para Elias? Ele disse, eu quero, Senhor, a porção dobrada do teu espírito. Eliseu falava de unção. Agora veja bem, aqui, quando nós falamos em Lucas, capítulo 1, versículo 17, de João Batista, diz assim, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista dizia e disse que ele era aquele que veio a endireitar as veredas do Senhor. Então, aqui na palavra de Deus, mostra que a unção de Elias estava sobre João Batista. Então, o que acontece? A palavra de Deus também nos mostra, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 9, que Herodes manda matar João Batista. E diz aqui, disse Herodes, a João mandei degolar, quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E aqui diz também no versículo 30, na transfiguração, cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estava falando com ele 2 homens, Moisés e Elias. Agora veja bem, Moisés e Elias estavam junto com Jesus na transfiguração. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, certamente está escrito na palavra de Deus que se houvesse realmente a reencarnação, que não há, mas João Batista, para ser a reencarnação de Elias, ele teria que Elias ter morrido, e Elias não morreu. Elias foi arrebatado, foi trasladado aos céus, segundo nós acabamos de ler agora nas Escrituras. Então isso é uma mentira, que João Batista fosse ou tenha sido a reencarnação de Elias. E outra coisa também que é uma grande mentira, falado no Espiritismo, é que Kardec, ou Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira revelação, e ele se diz como substituto do Espírito Santo. Agora vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Em João 14,16, o Senhor Jesus diz, permanece para sempre, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer, o Espírito Santo permanece para sempre com todo aquele que serve a Jesus e abre o seu coração a Ele. João 14,26, lembra as palavras de Cristo. Você sempre se lembra das palavras de Cristo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará de todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Outra coisa, o Espírito Santo testifica a respeito e acerca de Cristo. João 15,26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, versículos 7 e 8, convence o mundo do pecado, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, o Consolador, guia-nos em toda a verdade. João 16,13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Kardec e o Espiritismo querem se tornar a terceira revelação e substituir o Espírito Santo de Deus, mas isso é impossível, é uma pretensão doutrinária totalmente errada, satânica inclusive. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, mas não o Espiritismo é Allan Kardec. Isso foi uma confusão, uma tremenda confusão criada dentro do Espiritismo. Aliás, o Espiritismo é feito de confusões, e essa é mais uma confusão que nós estamos agora mostrando como é que a Bíblia esclarece todas essas coisas. Que aquele que vem para mostrar todo o pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo de Deus, o Consolador.
operação espiritual e consulta aos mortos. Vamos falar agora sobre operações espirituais e consulta aos mortos. A Bíblia diz aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 19, no versículo de número 28, uma coisa tremenda na palavra de Deus. Diz assim: pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Então, operações espirituais. Pelos mortos não fareis incisões. Incisões é corte, né? Então, operação mediúnica, operação espiritual. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, a Bíblia diz que esse fato de realizar operações espirituais nos centros espíritas, ele é abominação a Deus. Deus abomina isso daí. Fala que isso aí é contaminação, é uma prostituição, e Deus não gosta dessas coisas. E, a bem da verdade, essas operações levam as pessoas muitas vezes a ficar paralíticos, deformados, e muitas vezes a pessoa chega ali crendo que vai acontecer isso, e no fim não acontece nada, porque Deus colocou a medicina para operar as pessoas, e também Deus tem a cura divina. Deus opera sinais e maravilhas e cura, e pode curar as pessoas. Então tem a medicina para poder curar, cuidar e curar as pessoas também, e tem o poder de Deus para curar. Então esse negócio de operação espiritual é contrário à palavra de Deus. Mas aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo também de número 18, agora eu vou falar para vocês sobre esse assunto que é a consulta aos mortos. Deuteronômio 18, no versículo número 10, diz assim: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro, e nem encantador e nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Olha o que a Bíblia diz sobre isso daí. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. Por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. E diz mais: perfeito serás diante do Senhor teu Deus. Mas aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8, no versículo 19, diz: quando vos disserem consultai os médios, médios, que são chamados de feiticeiros ou espíritos, os médios, quando vos disserem consultai os médios e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre os dentes, não é assim que faz o médium e o feiticeiro? Respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E diz mais: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. É assim que ficam as pessoas que vivem dentro do espiritismo. Muitos delas vivem famintos, vivem oprimidos. E será que, tendo fome, enfurecendo, amaldiçoarão a seu rei e a seu Deus, olhando para cima? Quantos espíritas no desespero acabam até reclamando de Deus? Mas aqui diz: a favor dos vivos se consultarão os mortos. E diz mais: quando vos disserem consultai os médios e feiticeiros que chilreiam e murmuram entre os dentes, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Então nós temos que consultar a Deus, que Deus é poderoso. Então as operações espirituais são proibições bíblicas. Deus proíbe essas coisas. As marcas, está lá em Levítico. E também aqui diz que consultar os mortos é proibição bíblica e traz maldição também à vida das pessoas. Escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo número 8, versículo 19, versículo 20, 21 e 22. Então olharão para a terra e verão somente angústia e escuridão e sombras da ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Mas esse versículo prova essas coisas, que o espiritismo é abominação a Deus. Caridade e arrependimento de Kardec. Um dos grandes pilares do espiritismo é a caridade. Se fala muito que para ser salvo, ou melhor, não salvo, mas para se alcançar uma grande espiritualidade, você tem que fazer caridade, muita caridade. Então as pessoas fazem muita caridade, não se arrependem dos seus pecados, e com dinheiro você pode alcançar uma grande espiritualidade, pode evoluir. E os espíritos fazem muita caridade. Então nós vamos ler aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. A salvação
que vem pela graça. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E diz mais: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então, salvação vem pela graça. E diz mais, no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, que é agora, né, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós não somos salvos ou não melhoramos por causa da caridade. A Bíblia também diz que a fé sem as obras é morta. Mas olha por que Deus opera a sua bênção e opera em cima daquele que os teme. Aí diz aqui no versículo 8: pois é pela graça que sois salvos, não por caridade, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você pode explicar para essas pessoas, se ela continua pensando ainda que é pela caridade e pela bondade, diz no versículo 9: não das obras, para que ninguém se glorie. Não das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer que aquele que tivesse mais dinheiro se gloriaria mais. Ou eu tenho mais dinheiro, eu posso fazer mais caridade, então eu vou ter o maior privilégio. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a caridade, ela não dá privilégio para ninguém, ela é realmente uma necessidade. Temos que ser bondosos, caridosos, mas caridade não leva ninguém à salvação ou a reconhecimento algum. E também eu quero falar sobre aqui um tema que é o arrependimento de Kardec. Então eu vou ler para vocês um texto que saiu, está escrito aqui num dos jornais, mas foi relatado sobre Daniel Home, espírita inglês, médio admirado por todas as nações do mundo, chamado pelo tão famoso espírita Conan Doyle, o maior missionário do espiritismo. Então, no seu livro Luzes e Trevas do Espiritismo, na página 224, olha só o que Daniel Home fala nesse livro, que Allan Kardec, na hora da sua morte, retratou-se dizendo: arrependo-me de ter escrito, ensinado e escrito a doutrina espírita. Então, diz nesse livro também que no mesmo momento estavam ali presentes o conde Dunhaven e Daniel Home, ambos espíritas de um grande nome e renome. Então, Kardec, por que você pode pensar que Kardec tenha retratado-se na hora da morte e pedido perdão e arrependidos? Porque ele tinha um amigo dele, Pestalozzi, que era cristão. Pestalozzi servia a Deus. Então, eu creio que um dos ensinamentos para evangelizar as pessoas espíritas é esse, que também o próprio Kardec se arrependeu na hora da morte de ter ensinado, antes da sua morte, ter ensinado a doutrina espírita. Por quê? Ele era amigo de um homem que era cristão, que certamente pregou muita palavra de Deus a ele, e falou muito do Evangelho de Cristo, e falou do pecado, da morte, e falou também do arrependimento. Então o próprio Kardec, segundo um grande espírita chamado Daniel Home, considerado pelo tão famoso Conan Doyle o maior missionário do espiritismo, esse homem se arrepende na hora da sua morte de ter escrito o espiritismo. Oração. Diante de tudo que você ouviu e viu nesse vídeo, eu quero te dizer que o amor de Cristo, ele alcança todas as pessoas, ele alcança com poder, porque Cristo veio para transformar a vida das pessoas. Ele não veio somente para salvar, mas ele veio para transformar a vida das pessoas. Ele veio para libertar os cativos, e diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, as pessoas que estão dentro do espiritismo realmente precisam de Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que está na Bíblia, o Jesus que pode realmente mudar a vida das pessoas. Se você quer alcançar um espírita para Jesus, eu quero te dizer nesse momento, você ore por ele, jejue por ele, porque as pessoas espíritas
são pessoas boas, são pessoas que prezam as coisas boas, mas estão enganadas pela obra maligna que é o espiritismo, nas suas diversas formas. Ore por eles, jejue por eles e clame a Deus pela vida deles. E Deus fará grandes coisas através da tua oração, do poder da tua oração. O Espírito Santo estará ouvindo a tua oração e o Espírito Santo vai tocar nessas pessoas. Peça as palavras de sabedoria verdadeira de Deus para realmente evangelizar essas pessoas. E também procure ouvi-las. Não chegue somente pregando e falando, mas procure ouvi-las primeiro. Veja quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades, se ela tem algum problema de saúde, ore por elas. Não queira implantar uma religião, uma religiosidade na sua mente e no seu coração, mas ore por elas, busque realmente uma proximidade, um conforto e uma paz junto com essas pessoas e possa realmente ganhá-las pelo amor, porque o amor é um grande dom que Deus dá a todo aquele que o busca. Eu também queria dizer a você que assistiu esse vídeo, que está me ouvindo agora, que realmente Deus ama tanto a vida dessas pessoas que colocou você no caminho delas. Se você tem parentes espíritas e pessoas que estão envolvidas com essas coisas, alguns amigos, você é a pessoa que vai realmente ser usada por Deus para que ela possa se libertar dessa obra maligna. E se você quer uma oração agora, eu vou fazer 2 orações agora nesse momento. Uma oração para você que já é uma pessoa liberta, um evangélico, e vou fazer uma oração para você que pode